Nessa aula a gente vai começar a falar sobre as leis de Ohm. Para começar esse assunto, vamos lembrar alguma coisa sobre corrente elétrica e diferença de potencial. Esse esqueminha aqui para mostrar o que acontece com as cargas elétricas quando elas estão num circuito que tem um gerador e um resistor. Então, nós estamos representando aqui, com essas carinhas verdinhas, as cargas elétricas. Então, vê que a corrente elétrica nada mais é do que o quê? Do que um fluxo de cargas elétricas através de um condutor. Então, aqui a gente tem, justamente nesse ponto aqui, as nossas cargas elétricas passando pelo condutor. Então, isso aqui seria a nossa corrente elétrica, que a gente viu lá atrás, que pode ser representada assim, Q dividido pelo ΔT. São as cargas elétricas que passam por o condutor num intervalo de tempo. Quando as cargas elétricas encontram um resistor, como está ali no desenho, o que acontece? O resistor é como se fosse uma redução no caminho, uma dificuldade, ele dificulta a passagem das cargas elétricas. Isso faz com que o atrito entre elas aumente, libere calor e, automaticamente, ao saírem do outro lado do resistor, as cargas perderam uma grande parte da sua energia, do seu potencial. Isso gera o que nós chamamos de diferença de potencial. Então, a diferença de potencial nada mais é, conforme a gente vê aqui, do que a variação do potencial das cargas, nesse caso, primeiro que nós estamos vendo, quando passam por um resistor. Então, vê que as cargas saem aqui com bem pouco potencial, elas vão fazendo o caminho lá no circuito e, de repente, elas chegam aqui numa usina de energia, um gerador. O que o gerador faz? Acrescenta novamente energia às cargas. Elas aumentam novamente o potencial dela e seguem no fluxo de corrente elétrica até novamente encontrarem o resistor. Então, isso é o que acontece no circuito elétrico. As cargas perdem potencial no resistor e ganham potencial no gerador, naquilo que nós chamamos de diferença de potencial, representada pela letra U e medida em volts nos nossos circuitos elétricos. Então, o que nós vamos estudar a partir de agora, através das leis de Ohm, é o que acontece em relação a esse nosso potencial e a intensidade, o fluxo de corrente elétrica, que é medido em amperes nos nossos circuitos. Então, vamos lá. A primeira lei de Ohm diz o quê? Como é que surgiu essa ideia? Então, o Ohm, o que ele fez? Simplesmente ele fez o seguinte, ele começou a comparar num circuito em que ele instalou um resistor e deixou a temperatura constante, o que acontecia com a corrente elétrica quando ele ia variando o potencial do gerador desse circuito. E ele percebeu uma coisa muito interessante, que a relação entre o potencial U e a corrente I do circuito era sempre uma constante. Então, ele percebeu que quando ele usou um potencial 1 para uma determinada corrente 1, ele encontrou um valor. Quando ele usou um potencial 2, apareceu uma determinada corrente 2, mas o valor continuou sendo o mesmo. Para a gente exemplificar isso com números, vamos supor que ele usou ali inicialmente um potencial de 20 volts. E quando ele usou esse potencial de 20 volts, ele conseguiu uma corrente de 2 amperes, testando o circuito dele. Quando ele pegou o potencial e passou para 10 volts, o que ele percebeu? Que a corrente caiu para 1 ampere. Fazendo essa conta, 20 dividido por 2, 10 dividido por 1, ele encontrava sempre o mesmo valor, 10. E esse valor ele chamou de resistência elétrica, R. Então, a primeira lei de Ohm, ela diz o seguinte para nós, que a resistência elétrica de um condutor é a razão entre a diferença de potencial e a corrente que por ele passa. Lembrando que resistência elétrica é a dificuldade que as cargas têm em passar por um determinado condutor. Dessas grandezas aí, a gente consegue estabelecer um gráfico. Se eu colocar os valores que eu estudei ali, por exemplo, aqui 10 volts para
1 ampere, 20 volts para 2 ampere, a gente percebe que o gráfico é uma reta inclinada, ascendente e que tem sempre que partir do zero. Os resistores que obedecem a esse gráfico são chamados de resistores ômicos, segundo a lei de Ohm. Então, isso aqui é a curva característica de um resistor ômico, é o gráfico que representa, então, a lei de Ohm. Essa, então, é a primeira lei de Ohm. Vamos ver aqui no exercício a aplicação dessa lei de uma forma bastante simples. O exercício aí diz o seguinte: em um circuito submetido a uma DDP de 220 volts, pessoal, DDP é a mesma coisa que o U do nosso circuito elétrico. Por uma resistência de 20 ohms, isso aqui é a resistência R, passará uma corrente elétrica I de quanto? Então, veja bem, ó, resistência elétrica, conforme a gente está vendo aqui embaixo, ó, é uma grandeza que é medida no Sistema Internacional de Unidades por uma unidade, que é o ohm. Diferença de potencial é o volt, intensidade de corrente elétrica é o ampere. Muito bem, a gente sabe que para resolver esse exercício nós temos que usar a equação da primeira lei de Ohm. Essa aqui, ó. Existe um método prático para a gente usar essa equaçãozinha. Bem legal. Se você quiser, você pode guardar e usar toda vez que precisar. Desenha um triângulo, divide ele em 3 partes e escreve a partir da parte da esquerda a palavra Rui. É a regra do Rui. Como é que eu faço para usar isso aqui? O que ele pediu aqui para nós? Ele pediu, no nosso exercício, o valor da corrente elétrica. Ele pediu isso aqui, ó. Ele quer a corrente elétrica. Para eu encontrar a corrente elétrica, eu vou pegar U e vou dividir por R. Então, direto para encontrar a corrente elétrica, e eu vou pegar U. Quem é o meu U? 220 volts. 220. E vou dividir por R. Quem é meu R? R é 20 ohms. Portanto, a minha corrente I é 220 dividido por 20, que é a mesma coisa que 22 dividido por 2, dá 11 amperes. 11 amperes. 11 amperes, que é a corrente da alternativa D.